Pai do Senhor, meus queridos, nessa manhã quero falar um pouco aqui sobre Mateus capítulo de número 5, versículo 13 a 16, aonde Jesus ele vai falar a respeito dos seus seguidores. Ou seja, Jesus quer que os seus seguidores tenham um exemplo, é o que nós vamos ver aqui, aonde estarei lendo essa palavra. Está falando assim: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Então, aqui é onde Jesus ele vai apresentar para os seus seguidores que todos os seus seguidores é necessário que tenha exemplos para dar para as demais pessoas. Vamos ver o que a Bíblia vai falar. O tema é: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Então vamos ver o que Jesus vai falar aqui a esse respeito. Veja o que Jesus falou: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acender a candeia e colocar embaixo do arqueire, mas no velador, e dar luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha o que Jesus nos chama a atenção. Aí você pode, talvez alguém possa ser que tem alguém que vai entender o sentido oposto do que Jesus ensina, porque isso aqui é o ensino de Jesus. Esse é o ensino de Jesus a respeito dos seus seguidores, que eles têm que ser exemplo, como Jesus foi exemplo. A Bíblia fala para nós ser imitadores de Cristo. Então, por isso que Jesus ele traz essa lição aqui. E se alguém que diz que é de Cristo não aceitar essa disciplina aqui de caráter, essa é uma disciplina de caráter que Jesus quer do seu discípulo. Então, essa pessoa, ela não é aquela pessoa que se converteu a Cristo. Porque um que é convertido a Cristo, ele não retruca, ele aceita o que Jesus ensina. Ele não vai contra. Então esse ensino aqui é o ensino que Jesus chama a atenção dos seus seguidores. Jesus chama a atenção do seu discípulo e chama a minha atenção, a tua atenção. A questão não é que a pessoa vai aceitar. É que isso aqui ou aceita ou não aceita. Então se eu aceitar, amém, o bem para mim. Se eu não aceitar, o mal é para mim mesmo. Então vamos lá. Então Jesus está falando aqui para os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que creem nele e seguem a ele para a salvação. Jesus está ensinando que deve ser como o sal da terra e a luz do mundo. O que o sal faz? O sal, ele traz sabor nos alimentos. Você pode pegar a melhor carne que as pessoas falam que é picanha, é filé mignon e tal. Mas se você preparar essa carne e você não tiver sal nela, ela não vai prestar, porque você não é índio para comer carne sem sal. A não ser que você seja um índio que come carne sem sal, aí tudo bem. Fora disso, não tem como. Eu, por exemplo, não consigo comer uma comida sem tempero, a não ser que você estiver passando fome, mas se você estiver no dia normal, não vai comer, ninguém vai conseguir comer. Então Jesus está falando aqui que os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que creem nele, tem que ser como o sal da terra, e depois ele falou que tem que ser como a luz do mundo. Significa que o sal é para temperar, para dar sabor, para ficar gostoso a comida. E a luz que ele está falando que nós temos que ser a luz do mundo, significa que nós temos que ter caráter de Cristo
para ter em nós a sua luz. Ou seja, as pessoas vão olhar na pessoa que é verdadeiramente um crente, e ele vai falar, esse aí é um crente, essa daí é uma crente, porque ela tem exemplo para dar. É isso que Jesus está falando. Tanto com o sal, que é para dar o sabor, o crente tem que ter sabor. Como? O sabor do crente é o que Jesus está ensinando aqui. Testemunho, ser verdadeiro, não ser falso, não ser mentiroso, enfim, tudo aquilo que não bate para um cristão. É o que Jesus está falando aqui a respeito do sal e da luz. Que o sal é para temperar, para dar sabor, e a luz é para clarear. Ninguém consegue andar no escuro. Eu já tentei algumas vezes apagar o farol do carro quando eu estou na pista e fazer um teste para ver se consegue dirigir no escuro. Não consegue. Você vai andar pouquinha coisa e você tem que acender o farol, senão você vai sair da pista. A não ser que tem lua. Eu estou falando de escuro, noite escura, tudo escuro. Paga o farol do carro e anda na pista para ver se vai conseguir. Não vai andar. Então, você está dentro de casa, você levanta para ir no banheiro, se você tiver treinado, você anda pegando a parede, vai, você consegue chegar lá. Fora não, você tem que acender a luz, porque você não tem luz de noite nos seus próprios olhos. Você precisa da luz, essa luz aqui, ó, para você ir lá. Então, Jesus está falando a respeito do sal e da luz. Então, Jesus fala que nós, como crentes, seguidor dele, nós temos que ser como o sal da terra para dar sabor, que é a moral do crente, ter moral como Cristo. Está falando da luz, que é para ter moral como Cristo, que é a luz do mundo. Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva e não tropeçará os seus pés em pedra. Entende o que Jesus está falando? É isso que Jesus está falando. Jesus está falando com nós, Jesus está falando, porque se o sal ele for insípido, ele não presta para nada. Porque o que significa um sal insípido? Significa que ele não tem sabor. Então, e Jesus disse que ele só vai servir para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Porque ele não tem sabor. É a mesma coisa, se eu falo que eu sou crente, eu não tenho moral de cristão, para Deus eu sou um desconhecido. Então, é a mesma coisa da luz. Jesus disse que nós tem que ter a luz em nós. Que luz que tem que ter em nós? A luz de Jesus tem que estar em nós, para que as pessoas olhem para nós e sabem que nós somos um cristão. Porque nós temos o exemplo de Cristo. É isso que Jesus está ensinando. Depois Jesus vem e fala assim que se acender a candeia e colocar embaixo do arqueiro, vamos usar aqui a cama, coloca embaixo de uma cama ou qualquer outro objeto dentro de casa, você vai entrar na casa e a casa vai estar escura, porque Jesus disse que tem que colocar no velador. Onde é o velador? Lá, ó. Está vendo aquela lâmpada ali? Aquilo ali é o velador que Jesus está falando. Tem que estar em cima. Se essa luz ela está em cima, por quê? Por que ela não está aqui embaixo do piso? Porque se ela estivesse embaixo do piso, à noite que eu ia acender, ou até agora mesmo, ela não ia ter luz para mim, porque ela estava embaixo. Isso é o velador, isso é o arqueiro que Jesus está falando. E o velador é aqui, ó, no teto, está colado no teto. Então ela está no teto, eu chego aqui, acendo e ela dá claridade. Entendeu? Por isso que Jesus está falando a respeito que você tem que acender a candeia e colocar no velador, que é lá. Porque aí vai dar luz para quem? Para quem está dentro da casa. É isso que Jesus está ensinando. E depois, quando Jesus falou sobre a cidade, Jesus disse que não pode edificar uma cidade no monte e ela fica oculta. Porque se ela está no monte, ela está no alto. E se ela está no alto, todos vão ver ela. Como que eu vou esconder uma cidade edificada sobre o monte? Então não tem como se esconder uma cidade edificada sobre o monte. Por isso que Jesus está falando que nós, como seus seguidores, discípulos, igreja, temos que ter em nós a luz de Cristo, a revelação de Cristo, para as pessoas olhar e ver. A pessoa dá de longe, falar, aquele lá é um crente, aquele lá é um crente, aquele lá é um crente. Dá para saber, dá. É assim. Uma vez eu estava trabalhando de motorista e eu estava puxando o pessoal à noite, e eu dentro da cidade ia sair para a fábrica, e aí chegou, quando eu parei no semáforo à noite, veio um rapaz batendo continência para mim e falando algumas coisas, e o pessoal que estava comigo ficou assustado porque eles não entenderam aquilo. Quem falou para aquele cara lá que eu era crente?
pessoa no meio da rua aí, vem batendo continência. Quem que ele viu lá? Ele viu alguma coisa de Deus em mim. É isso que Jesus está falando. Eu não estou falando de mim, eu estou falando que ele viu algo de Deus em mim. É o que Jesus está falando aqui. Como o cara bateu continência para mim à noite no semáforo, falou algo, e então, por quê? Porque o próprio Deus faz com que ele veja em nós que somos seguidores de Cristo a diferença. E tem, a Bíblia diz que tem diferença, a Bíblia fala em Malaquias 3, versos 18, está escrito assim: então, outra vez, vereis a diferença entre os justos e os ímpios, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então, o próprio Deus faz com que as pessoas não cristãs vejam os verdadeiros crentes, os verdadeiros discípulos de Jesus, vejam Jesus em nós. É isso que Jesus está ensinando. Entendeu? Então, o Saulo não pode ser discípulo, porque ele não presta, ele não tem sabor, vai ser jogado fora, o homem vai pisar. Certo? A cidade, ela não pode ser edificada, é uma cidade que está edificada no monte, ela não pode se esconder porque ela está no alto, todo mundo vê. A candeia não pode se acender e colocar embaixo do arqueiro, mas tem que colocar no velador para dar luz aos que entram na casa. Tá certo? E quando Jesus fala de luz, ele está falando que nós temos que ter a luz dele em nós para as pessoas verem o que eu estou acabando de falar. Então, e depois aí Jesus fala mais um pouco. Ele disse assim, ó: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus está falando que tem que ter nas pessoas, no seu discípulo, no seu seguidor, na sua igreja, um bom exemplo de caráter de cristão. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus está falando sobre isso. Jesus está falando sobre a qualidade de pessoas que o servem. Jesus está falando, ensinando que nós temos que ter exemplo para dar para as pessoas que não são cristãs. Jesus está ensinando sobre esse assunto, que a vida do seu discípulo, ela precisa ser como a cidade edificada sobre o monte, como o sal que traz sabor, como a luz da claridade e como exemplo de Cristo em nós, para que as pessoas entendam que quem é de Cristo é diferente daqueles que de Cristo não são. Não estou eu apontando a ninguém, nem A nem B, estou falando o que Jesus ensinou. Está aqui na Bíblia. A Bíblia é quem diz, Jesus foi quem falou. Tá certo? Agora, se aqueles que dizem, não, mas nós estamos vivendo no pleno século XXI e a igreja precisa mudar para melhor, não para pior. Igreja não tem nada a ver com a mudação do século. Deus é imutável, ele não muda. Jesus é imutável, ele não muda. O Espírito Santo é imutável, ele não muda. Os anjos é imutável, ele não muda. E a Bíblia é imutável, ela não muda. A mesma Bíblia que é do início, ela é até hoje, agora. Então não muda. Agora, se você quer ser moderno, esqueça o céu. Não tem céu para moderno. No céu não há modernidade. Deus não é moderno, Deus não muda. Deus é eterno. Por isso ele quer que nós, como seu discípulo, tenhamos qualidade de Cristo em nós e que esteja em nós a sua palavra. Jesus disse: alguém quer vir após mim, nega você mesmo e me segue. Como que eu vou seguir a Jesus fazendo o que eu quero? Não vai conseguir. Ninguém consegue ir ao céu se continuar fazendo a sua vontade. Ou você abandona tudo por amor a Cristo e a tua salvação, ou você faz tudo o que você quer e perde a vida. É isso, acabou. Não tem aonde você ir, você pode procurar os quatro cantos da terra, pode ir onde você quiser, mas é aqui. Ou entra pelo ensino de Jesus, para estar com Jesus, ou não entra nos ensinos de Jesus, para estar sem Jesus. Jesus disse: se você é meu amigo, faça o que eu te mando. Jesus diz assim, ó: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E aí, você vai fazer o que agora? Fala para mim, responde aí. Você que é moderno, você que diz que não tem nada a ver, né?
Então, ou entra aqui pela perícia de Jesus ou está fora dele. Não tem como. Já viu aquela palavra que as pessoas dizem assim, que não tem como suviar e comer farinha ao mesmo tempo? Pois é o que está aqui, ó. Ou nós entra pela palavra de Deus, pelos ensinos de Jesus, como sendo discípulo de Jesus, sendo sal para temperar, luz para clarear, cidade edificada no monte que não pode se esconder, e também quando se está falando de colocar a candeia lá no alto, no velador. Ou nós participamos disso, aceitamos isso, como a Bíblia ensina, ou nós estamos fora. Não tem outra saída. Não tem aonde ir, não tem onde procurar, não tem aonde recorrer. Salvação é só em Jesus, e para ser salvo por Jesus tem que fazer o que a Bíblia ensina. Ou nós fazemos o que a Bíblia ensina, que Jesus ensinou, ou nós estamos fora do reino de Deus. Então, fica aí essa palavra de hoje. É uma palavra que Jesus nos chama a nossa atenção e nos dá um conselho, certo? E ele disse que nós temos que resplandecer, certo? Diante dos homens. Para quê? Para que os homens vejam em nós. Quando Jesus está falando isso aqui, vou ler de novo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus está falando assim, que as pessoas lá de fora, como eu já falei no versículo, citei o versículo, vê na pessoa que é crente, Jesus. Como que a pessoa vai ver Jesus em mim? Pelo meu comportamento, pela minha forma de ser, pela minha forma de agir, pela minha forma de falar, pelo meu comportamento, pela forma de vestir. Tudo isso faz parte e muito mais. Não vou explicar, senão vai ficar muito grande. Mas é isso aqui. A Bíblia, Jesus está falando que nós temos que ter exemplos para dar para as demais pessoas, para que as pessoas vejam Deus em nós, através da nossa moral como crente, o nosso bom testemunho, o nosso caráter, a nossa vida diferente do mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo é uma coisa. As pessoas, ou seja, as pessoas que vivem praticando tudo aquilo que ele quer que o mundo oferece é uma coisa. A pessoa que está no mundo, mas não é do mundo, é esses aqui que Jesus ensinou, que tem que ter essas qualidades. Essa classificação tem que estar no crente em Cristo. Se não tiver em nós, nós não somos de Cristo. É isso que Jesus está ensinando, tá certo? Fica aí a palavra e até o próximo vídeo. Inscreve no canal, dê o seu like. E é a Bíblia que está falando isso.